RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, amigos e amigas, muito boa tarde, noite, Rio Grande do Sul, né? Estamos aí, está começando a cair o sol, mas ainda não é noite, e ainda continua a tarde e tal. Neste dia 22 de novembro de 2018, uma quinta-feira. A temperatura neste momento é 29 graus, 19 horas, hora certa, hora de Brasília, hora de brasileira de verão. E esse programa, como se sabe, é um programa ao vivo. A umidade relativa do ar é 57%. Bom, nesta quinta-feira, dia 22 de novembro, eu estava me lembrando que eu ainda estava em Uruguaiana, claro, e nesse dia, em 1963, chegou a notícia da morte, do assassinato do ex-presidente John Fitzgerald Kennedy, o 35º presidente americano que foi morto por Lee Oswald, em Dallas, no Texas. Depois se criou uma comissão, a Comissão Warren, que tentou desvendar quem matou Kennedy. Lee Oswald, ex-fuzileiro naval. Kennedy era tenente da Marinha Americana. Kennedy era um militar também, do Partido Democrata. E essa comissão Warren nunca chegou a uma conclusão. A única conclusão, na verdade, que ela chegou foi de que Lee Oswald, que foi acusado, julgado e quando foi preso, 2 dias depois foi assassinado. Que ele teria agido sozinho. Na verdade, é um grande mistério que ainda permanece quem matou John Kennedy, né? Kennedy, que foi, para mim, um dos mais importantes presidentes americanos, porque ele, de certa maneira, criou uma nova filosofia de assistência dos Estados Unidos com a América Latina. E até hoje, esses frutos continuam dando seus resultados em toda a América Latina, graças a esta perspicácia, a visão política de John Fitzgerald Kennedy. Bom, o programa começa sempre, tradição aqui, né, apontando, quando eu estou apresentando o programa, nossos participantes da bancada, sempre qualificados. Ayrton Bernardoni, obrigado pela tua presença aqui. Achei que tu não viesse hoje, cabeça inchada e tal. Como? Sequei o Grêmio ontem. Mas o que tu faz além de secar o Grêmio? Eu nem sei como é que foi o jogo do Inter. Sei como, Eu sei, vou te informar daqui a pouco. O jogo do Grêmio eu sei como é que foi. Esse do Inter eu sei, vou te informar. Aliás, vou te contar uma coisa. Eu estou te aprendendo. Sabe que eu sou gaúcho, sou torcedor do Grêmio, mas eu tenho uma coisa. Eu torço para um time gaúcho. Eu estava torcendo para um time gaúcho ser campeão brasileiro, não deu. Olha que vai passar esse cachorro aqui. Tu não torcer para time gaúcho, rapaz. Eu te conheço desde o outro carnaval. Aqui, ó, do jogo me interessava era o jogo do Grêmio. O jogo do Inter, nós estamos já no G4. Tá certo, entendeu? Então tá bom. Entendeu? Então me interessava o jogo do Grêmio. Escapou de tomar uma goleada. Tá certo. Entendeu? Quem escapou, o Inter ou o Grêmio? O Inter não aproveitou. Eu só estou te apresentando, depois tu faz o seu comentário. Ah, o senhor também. Claro, apresentação. O senhor Fica também não. fazendo uma tese aí agora, fazendo uma tese. Não fala nada também, senão eu sigo falando até amanhã de manhã. Eu falei a apresentação da bancada. Doutor Everaldo Scandarola. Me desculpe. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. CEO do Grupo Maciel, não é isso? Isso aí. E um grupo realmente importantíssimo aqui nessa área jurídica do Rio Grande do Sul e do Brasil, né? E sempre uma honra ter o senhor como participante dessa bancada, consagrada bancada aqui já há 25 anos, vai para 26 anos aqui do Atividade, que é um programa consolidado e que eu sempre digo, né? Aqui nós temos opinião verdadeira, as pessoas dão a sua opinião sem ter restrições editoriais, comerciais, enfim, o politicamente correto não mora por aqui. Doutora Micheline Klepper, prazer em tê-la aqui na bancada. Está feliz saudade. Hoje, Eu estou feliz, eu não sei o que aconteceu com o Inter, com o Grêmio, por isso está falando. Eu não sei o que aconteceu. É que eu estava viajando, tá? Eu cheguei anteontem, então eu não sei o que acontecendo. Tá debochando. Depois eu vou te dar. Debochando vou te dar essa informação Inter, depois. que eu sei. Doutora Roxane Ponzi, prazer em tê-la aqui. Tá de azul, tá bonita, sim, esse azul é bonito. É em homenagem ao nosso time, né? Outra gremista aqui. Pelo menos tem 3 gremistas, quando dá 2 colorados aqui. Inverteu a situação. Bom, Bernardoni, o Inter perdeu por quê? O Inter perdeu porque ele está chegando no limite. É um time limitado. Chegou aonde chegou, que ninguém esperava, muito menos eu, e muitos colorados achavam que se nós chegássemos
até o 10º lugar já estava satisfeito. Nós quase fomos campeão. Tivemos uma chance na mão de ser campeão, mas como o time é limitado, pegamos os outros times que estavam disputando 3 competições, passaram a disputar uma, voltaram o interesse pelo Brasileirão e deu o que deu. Então o Flamengo e o Palmeiras estão muito mais bem preparados que o Inter, com uma equipe muito maior, entendeu? Então, mas que eu gostei, o Inter perdeu a chance aqui ontem de classificar já para o G4, mas não tem problema. Domingo pegamos o Fluminense aqui, vamos passar o rodo ali e aí já vamos ficar classificados para o G4, que é o que interessa. Na segunda-feira que eu estive aqui, o dissesse que ia passar o rodo no Atlético Mineiro. Não, eu não. Quem disse foi o dirigente do Internacional. Ah, perdeu. Eu estava confiando nisso, até que eu torci para o Inter por causa disso. Aí o Duca deve falar antes das coisas, fica quieto, entendeu? Já ganhou demais já esse ano. E o timezinho aquele ali da Zenha, da ex-Zenha, não se deu bem lá, o seu Renato não se deu bem no Rio de Janeiro. Não sei, a terra dele, ele não se deu bem. Eu acho que ele se empolgou com a praia lá, futebol, e aí tomou-lhe 2 do Flamengo e um saraivaço, um baile durante 90 minutos. Doutor Everaldo. E aí, assim, só para completar, vai entrar em 5º, que o São Paulo vai ganhar agora do Vasco, já vai ficar em 5º e ele não vai conseguir mais pegar nem o Inter e nem o São Paulo. Doutor Everaldo, eu vi o comentário sobre o jogo do Grêmio ontem, todos os ex-árbitros de futebol que estão comentando hoje, e aqueles jornalistas especialistas em arbitragem também foram unânimes. De 15 disseram que aquele gol do Flamengo foi falta. Só um árbitro aqui do Rio Grande do Sul que não foi. Só tem um detalhe. Posso tentar adivinhar quem foi? Ah, não sei. Quem é? Não está, está ali do teu lado. Foi, não está à minha direita, por exemplo. Está à tua direita. E aí? De vez em quando aparece um lobisomem aqui. Vai te usar o gimo, não vai usar o suco e tomar o gimo, né, cara? Everaldo. Não, ontem foi uma unanimidade, que foi uma falta. O cara arrancou a cabeça do... Sim, falta do cara que entrou com a cabeça, porque podia machucar o pé do cara. Pela arbitragem do Ayrton, era falta do nosso jogador, né? Que baixou demais a cabeça, eu acredito. Ainda levava o cartão amarelo. É isso aí. O Grêmio, ele está chegando assim na metade do segundo turno do campeonato esfacelado. Ele não é nem sombra do time que foi o ano passado, um time que a gente gostava de ver jogar, entrava em campo, assim, nós gremistas, a gente só ficava esperando qual será o resultado da vitória, porque era um sentimento assim, de muito otimismo, mas esse ano, passado o segundo semestre, o primeiro semestre, o segundo semestre ele vem se arrastando. Não chegou aonde pretendia chegar, nem na Copa do Brasil, nem na Libertadores. E no Brasileiro, contrário senso, seremos 3º colocado. E temos um conterrâneo nosso aí, um co-irmão esquentando a nossa vaga lá. É verdade, pode ser que aconteça isso aí. Doutora Michelini, quer falar um pouquinho sobre futebol ou não? Eu só sei que eu estava... Não, eu estava viajando Quando e o Inter perde, você não quer falar, né? Que eu estava viajando e eu sei que o Botafogo... Ele perdeu pro Botafogo, não foi? O Botafogo é meu time no Rio, claro que ia perder. Pois é, claro que ia perder. Por que iria perder? No Rio, o Botafogo estrela solitária. Eu sei que perdeu pro Botafogo e estava quase ali. Só isso que eu sei. Eu estava viajando, estou fora da parte do futebol. Passo para a Roxane. A Roxane não quer falar, né? Não, eu não costumo falar sobre futebol. Pois é, por isso que eu fiz isso. A única notícia que eu escutei foi que teve um gol falso, foi isso? Que anunciaram um gol falso, um fake gol lá que a torcida... falso do Grêmio. Isso, exatamente, que estavam festejando o tal do gol. A torcida do Palmeiras vibrando lá porque seria campeão. Foi isso que eu escutei. Mas a bancada feminina... Como é que chama? Fake gol. Fake gol, Enganou todo mundo. A bancada feminina para futebol... Pessoal, olha aqui, ó, Sucos Petri, a sua sede pede o melhor. Toda pessoa que gosta de suco prefere suco Petri, porque a bebida de todas as estações, além do mais, suco de laranja, suco de uva, 100% natural, sem adição de água e açúcar. As meninas, aqui eu sempre digo, elas aqui escolhem se é suco de laranja ou de uva. E hoje a unanimidade das duas era suco de laranja. Portanto, o suco de laranja aqui é para nós matar a nossa sede. Tem gente que vem aqui
Na bancada só porque o suco de coisa de graça. Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. A Auxiliadora Predial, 3216-6100. E o site, entre no site lá, porque a Auxiliadora Predial realmente é uma instituição séria e que cuida do patrimônio, do seu condomínio. Não largue para amadores, né, que você pode se incomodar. Então, entre no site www.auxiliadorapredial.com.br. O CIE, Centro de Integração Escola Empresa do Rio Grande do Sul, é um mundo de oportunidades para todos vocês, principalmente para os jovens. Olha aqui, ó. O CIE está completando o ano que vem 50 anos do CIE. Ele já preparou jovens para o mundo do trabalho no número de 1.700.000 jovens. Já pensou o que é isso? 1.700.000 jovens nesses 49 anos. O CIE presta um papel importante, não só para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, do país, como para o desenvolvimento e a iniciação dos nossos jovens nesse concorrido mercado de trabalho. Vamos acompanhar essa mensagem aí do nosso CIE-RS. Talvez você não saiba, mas o CIE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIE-RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIE-RS, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. É realmente um papel importante que o CIE realiza em todo o Brasil, e principalmente aqui no Rio Grande do Sul, 49 anos do nosso CIE. Bom, nós vivemos num momento assim da situação da sociedade brasileira, de muita efervescência política, discussões, debates e tal, tem muito assunto por aí, né, para a gente tratar. E claro que a gente não pode fugir de assuntos que já recorrentemente passam aqui por esta bancada, porque essa é uma bancada que ela se renova a cada dia praticamente, né? Mas tem assuntos, por exemplo, hoje eu estava vendo agora na vinda para cá, meus Bernardoni, doutor Everaldo, Michelini e Roxane, que mais de 3.000 médicos já se inscreveram para participar do Mais Médicos, desmentindo, né, aquela posição de que os médicos brasileiros não tinham essa intenção. Ora, R$11.000, que vão receber R$11.800, é um excelente salário para quem, sobretudo, que está começando. Só para te ajudar, 2.300 já escolheram até o lugar... Até a cidade onde é que vão. Exatamente. Então, eu acho que vai ser uma medida exitosa. O problema, e aí estou colocando aqui, eu já vou dar minha opinião, porque eu sempre dou uma opinião, o problema é que a questão do Mais Médico com os cubanos esbarrava em várias coisas. Questão ética, questão de escravatura, questão de exploração do trabalho. Eu sempre digo assim, Karl Marx, que em 1848 escreveu Das Kapital, o Capital, ele ali cunhou uma expressão chamada descapitalismo selvagem. Esse é o verdadeiro capitalismo selvagem que Cuba está fazendo com os seus trabalhadores. Doutor Everaldo. Olha, é um assunto polêmico na última semana aí, porque gerou toda aquela preocupação com o desabastecimento, né, a descontinuidade dos serviços de atendimento médico, principalmente do atendimento de saúde o básico, né, porque os médicos cubanos atendiam aqui com restrições, né, eles não podiam internar, eles não podiam fazer procedimentos de alta nem pensar e de média complexidade também não. Então havia toda uma preocupação com relação à saída desses médicos. Esse momento de ruptura é inevitável, que vai haver um problema de atendimento. Para melhorar, às vezes, é preciso piorar um pouco, né? Então, nós vamos passar por essa fase, mas muito brevemente teremos um atendimento feito por médicos com formação nas boas faculdades do Brasil, né, atendendo nos postos de saúde. E o programa Mais Médicos, ele não privilegiou, talvez, esses médicos que aqui estavam, que agora estão se inscrevendo. Ele foi um contrato entre o governo brasileiro, mais precisamente entre um partido
e uma ditadura. Uma ditadura, né? Ele não foi olhado um projeto de atendimento à população pensando na população. Foi pensado num outro projeto, talvez um projeto de poder, um projeto obscuro, talvez, e que agora, eu acho, há bom tempo vai ser corrigido pelo novo governante. E assim, ó, foi feito esse contrato com Cuba secreto. Agora que começou a saber como é que foi feito esse contrato, que ninguém sabia. Foi tudo feito por trás da cortina, com a Dilma e o Lula na época, entendeu? Já estavam concatenando. E eles, sabe por que eles, em seguida, agora mandaram voltar os cubanos? Porque tem muitos deles que não são médicos, que estavam infiltrados aqui, estavam atendendo como se fosse médico, eram lá enfermeiros, ou enfim, lá tinha alguma qualidade guerrilheiros também, fazer um curativo, e estava aqui dentro do Brasil. Então, por isso que foi rápido a saída deles. Um dia eles disseram que não queriam mais, e no outro dia já começou indo embora, porque eles sabiam que que o Bolsonaro ia mandar todos eles fazer um novo estudo para ver se eles tinham condições ou não. Na verdade, Bernardone, só para complementar o que tu diz, não é que eles, os médicos, não tenham querido continuar. O governo de Cuba que não quer, porque os médicos por eles ficavam, sabe por quê? Alguns, né? Não, a maioria deles, eu vi várias reportagens que a maioria quer ficar, porque aqui eles têm mais liberdade que não tem em Cuba, tá? E eles não podem trazer a família porque o governo não deixa, aquilo lá eles ficam como reféns lá, para os caras voltarem, porque aquilo lá é tão maravilhoso que ninguém quer voltar para lá. Com certeza. Inaceitável o fato da Dilma ter feito isso com os médicos daqui, né? Os médicos brasileiros, né? O que ela tinha que fazer? Como está fazendo agora, mais médicos brasileiros, com formação acadêmica aqui no Brasil, com a sua especialização devida, seu atendimento devido, e não trazer médicos de Cuba. Claro que para os médicos cubanos, como disse o Silvio, é mais cômodo estar aqui trabalhando, mas eu discordo completamente quando eu teve essa ideia e aconteceu este fato de trazer eles para cá. E, com certeza os médicos aqui brasileiros estão mais interessados em trabalhar, como o governador disse, já escolheram lugares para se fixar, o salário relativamente bom Sim, ele ganha 60 reais. O médico iniciante? Tá bom. Então, eu acho que agora sim que as coisas podem ser lugares. Claro. E os cubanos que retornem para o seu país, que tanto gostam, né, e respeitam, mas cada um no seu, como diz aquele ditado popular, cada macaco no seu galho. E eles lá, e nós aqui com os médicos atendendo a sua população com a sua graduação das universidades daqui do Brasil. O mesmo posicionamento que eu externei na quinta passada a respeito do assunto, eu reitero e acho agora, com essa notícia que o Bernardone comentou, que eu também vi, sobre esse acordo secreto, né, que havia anteriormente, só rememorando, eu acho que temos que respeitar as nações de acordo com o jeito que elas querem viver. Não concordo com a ditadura de Cuba, mas respeito ela como nação e quero ser respeitada como nação também. Claro. Na verdade, ambos os governos, tanto o governo petista quanto o governo do Bolsonaro que está entrando, tiveram decisões políticas, por ideologia. Ninguém estava pensando na população. Pois é isso. Só que agora, o que eu espero? Que o meu presidente vá lá e corrija essa situação com o quê? Fomentando um plano de carreira razoável para esses médicos brasileiros, tá? Mas e que não deixe de forma alguma desassistida toda essa população que hoje teve uma debandada de médicos. Eu acho assim, a gente tem um problema de saúde pública, sim. Foi dada uma solução que talvez não fosse a mais adequada. Por quê? Porque enquanto de um lado dava assistência de saúde para a nossa população, de outro lado fomentava um regime de governo que talvez não é o melhor. Mas, Roxane, tu não achaste que foi um desrespeito aos médicos brasileiros?
Não, vocês não estão dando conta do recado, então vamos trazer médicos de outro país. O problema não era esse. Como? O problema basicamente Sim, não era só esse. Nem todos os médicos brasileiros queriam para a cidade se deslocar. E assim, a questão do revalida, né? Hoje, eu estava fazendo uma análise em relação ao direito. Enquanto o advogado hoje termina a faculdade, ele é obrigatório a passar pela prova da ordem, o médico não. O médico não precisa. E eu desconfio que essa prova, que eu sei de pessoas que fizeram faculdade de medicina em outros países, que ela é muito difícil para se entrar. Talvez os nossos próprios médicos precisassem fazer um exame desses ao final. Talvez isso pudesse, de uma certa forma, legitimar qualquer profissional da saúde que viesse para cá. Os médicos têm apenas um exame, que é o exame, aqui no caso do Rio Grande do Sul, é o exame da AMRIGS, Associação Médica do Rio Grande do Sul, que não é obrigatório. Mas é um exame tão forte, tão rigoroso quanto o exame da ordem. Eu sei porque eu trabalhava na RIGS em 75, o presidente Jarry Greff, e lá ele instituiu isso. E até hoje, os médicos são obrigados praticamente a fazer isso, porque digamos assim, é a prova de seleção que o mercado exige para eles serem contratados. Enfim. E tem toda a residência também deles, que é muito exaustiva. Sabe que esse contrato que foi feito por trás da cortina, sem ninguém ficar sabendo como é que foi, nos dá pelo menos que acha que tem veracidade no que está sendo espalhado. Foi feito esse contrato por trás da cortina para quê? Para eles pegar 70% do salário dos médicos, ele fica com 30%, 70% vai para Cuba e a metade voltava para cá. Me dá a entender isso aí. Se foi feito por trás da moita, entendeu? Tem essa sacanagem aí, que alguma parte desse dinheiro voltava para o partido do PT. Não, o que eu escutei, Bernardoni, é que o que mais me chamou a atenção, sabe, foi o fato de que Cuba ofereceu o programa Mais Médicos para o Brasil, e não o contrário, não foi o país que foi atrás. Mas não foi isso. Isso é muito... Foi trama entre o PT e a Dilma com Cuba. Isso é você que está dizendo, não sei. Não diria isso no ar, assim, porque eu não sei. Em 2012, eles já vinham tramando isso aí. O que leva a esse tipo de conclusão que o Bernardo está fazendo é exatamente a falta de transparência nos contratos. Não teve nenhuma. A questão do BNDES também, que vai estourar aí, né? Eu tive uma conversa com o Onyx Lorenzoni, que é meu amigo há muitos anos, eu criei com o Onyx Lorenzoni, e o governo vai vir forte. Ontem ele me disse que o governo vai vir forte e ele já antecipa que tem coisas terríveis em relação ao BNDES. Então, eu não sou contra que os médicos cubanos venham para cá e tal, mas a questão é assim, até porque eu compreendo o que tu quer dizer, só que tem uma coisa aqui, outra coisa. Os conselhos federais de medicina, regionais de medicina, sempre defenderam que houvesse para os médicos um plano de carreira público, que aí sim estimularia os médicos. E nunca se teve isso. O PT ficou 15 anos no governo e não fez. Quer dizer, e foi nesse tempo que se agravou ainda mais a situação. O Conselho de Medicina, ele quer o cargo público de médico do SUS. Uma carreira pública. Dentro da... Uma garantia, né? Uma garantia. Pode até se questionar essa defesa do Conselho de Medicina, mas, de repente, pode ser uma carreira de Estado. Exatamente. Um médico é o que eles querem. Que vá se graduando, crescendo na carreira. Tem um aspecto econômico também dessa questão do Mais Médicos, desse contrato obscuro, que é uma caixa preta, das tantas caixas pretas que talvez deverão ser abertas daqui para frente, que quantos bilhões de reais que deveriam ficar na economia brasileira se os salários fossem pagos a brasileiros ou aqui residentes, recolhendo os impostos devidos, gerando riquezas locais, porque estão falando agora em salário de 13 mil reais, se eu não me engano, 11.800. É um senhor salário que tem incidência dos tributos. Esse médico vai gastar na sua localidade, ele vai comprar produtos da região que ele está residindo. Isso geraria... Vai estar legalizado também, vai estar legalizado. Está legalizado, geraria recursos que foram para fora do país. Com certeza. Outra coisa, quer ver? Ele vai atender no lugar que ele escolher, no município que ele for, atende num horário lá e pode ter o seu consultório. Exatamente. Entendeu? Ninguém vai proibir dele. Vai receber 11.800 lá
e mais o particular que ele vai atender aqui. Vai ter toda a liberdade de fazer. Muito bem, 19 horas e 25 minutos, o programa aqui, a atividade é ao vivo para todo o Rio Grande do Sul. E você está aqui na RDC TV, ao vivo 24 horas, www.rdctv.com.br, YouTube RDC TV Digital, Facebook e Instagram. Luminari, iluminação técnica e decorativa. Endereços Quintino Bocaiúva 877 e Venceslau Escobar 2150. Telefone lá da Luminari 3019-6887. E você que tem o seu pet aí, como eu tenho, né, minha cachorrinha, já fui lá na Cobase, 32, agora para 33 anos de liderança no varejo pet. A Cobase é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil, com 70 lojas em todo o Brasil e agora 4 em Porto Alegre. Vai inaugurar mais uma, eu imagino que daqui a 2 meses, aqui em Porto Alegre. E seu formato inovador oferece uma experiência fantástica, única na compra e aproximação ainda mais entre as pessoas e seus animais, entre as pessoas donas, proprietárias desses animais, que trocam muitas ideias, então saem muitas relações novas a partir daí. Isso é uma excelente opção de lazer para toda a família. Fim de semana, leva o seu pet, sua criança, é realmente uma coisa importante de convivência, né, nossa com os animais. Venha para a Cobase e viva essa experiência extraordinária. Cobase, o shopping do seu animal. E se você quer a formação e informação política, acesse www.pugina.org. Sobretudo agora, numa situação como essa, a Pugina tem visão, tem uma mente aberta e tal, e um cara que sabe das coisas, para onde é que nós podemos ir, para um lado ou para outro, e analisa as coisas com isenção. Comentários e opiniões altamente intelectualizados, todos comandados por Percival Pugina. Site, blog, texto e imagens ilustradas. Vamos a uma mensagem do Banrisul, porque o Banrisul, se você está com problema de dívidas, está meio perdido aí na coisa, que está chegando o fim de ano, tem mais despesa, ganha um pouquinho mais 13º, mas tem mais despesa, mais dívida do que receita para ganhar. Vá lá no Banrisul, faça uma negociação, faça uma composição de sua dívida, chega no Banrisul, pega um valor total da dívida e vai pagando em suaves prestações alongadas, prazos e curto o juro que o Banrisul lhe oferece. Veja essa mensagem do nosso Banrisul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. No Banrisul, seus planos se realizam com as diversas modalidades e opções de investimento. Não importa se você tem muito ou pouco a investir. Pelos canais digitais, você aplica, agenda, controla e resgata seus rendimentos de um jeito rápido e fácil. Pode confiar. Tradição e experiência em gestão, o Banrisul tem muita. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito bem. Pois a gente acompanha, como jornalista, acompanha muitos canais e no tempo que eu tenho, eu procuro sempre me informar muito bem, como o pessoal todo aqui, né? A gente vem para cá e tem que ter muita informação. Eu vi hoje uma informação que o Pablo Vittar está querendo ir embora do Brasil. Eu acho que nós temos que fazer uma campanha para esse cara, que ele tem um valor extraordinário para o Brasil. Não podemos deixar ele ir embora, né? Porque esse cara aí pode ser, de repente, o futuro Nobel que nós não temos. Fazer uma vaquinha. Fazer uma vaquinha. Não, Pablo Vittar, fica aqui, por favor. Tu tem um valor extraordinário para essa pátria, para o desenvolvimento do país, para que nós tenhamos a ética e a moral em um nível elevado como países desenvolvidos. Fica, Pablo Vittar, fica aí, por favor. O Brasil merece, e você merece o Brasil também. Não vá embora, não nos deixe. Esse é um cantor? Tu não é amigo dele? Uma cantora? Sim, né? Você é cantor e cantora, ninguém sabe. Ninguém sabe se é cantora ou cantora. É isso aí? É Uma tremenda bicha. Eu não sei o que está dizendo. Pelo que aparece aí, é um gay, entendeu? Sim. Pelo menos é o que está nos Mas ele quer ir embora do Brasil, não podemos deixar, né? Não, mas é aqui, ó, pelo amor de Deus, não vai embora. Senão é menos um aqui para fazer a ala gay aqui, quando sai a passeata. Se ele for embora, eu temo que alguns programas da TV brasileira ficarão sem... órfãos, né? Sem uma atividade... Sem atração. Sem atração, porque ele está em todos os programas, eu nunca vi. Tem muitas aqui, ó, muitos artistas da Globo e de outros canais que são contra o Bolsonaro, só que não moram aqui, eles moram em Miami, eles moram lá, vêm aqui, fazem o programa e vão embora, entendeu? E ficam aí dando letra, fazendo crítica sobre o governo do Brasil. Aqui, ó, vão para o diabo que carrega, fiquem lá nos Estados Unidos, que vocês escolheram, ficam lá. Não precisa vir aqui mamar, aqui tirar o dinheiro daqui para levar para lá. Fica lá, vai dar show lá. Bom, um assunto que é recorrente também, claro que de muito debate, muita discussão, muita controvérsia, né, muita polêmica, é
a questão da escola sem partido. Doutor Everaldo. Pois então, esse assunto até me toca em especial, acho que quem é pai na bancada aqui, os telespectadores também, porque eu sou um defensor da escola sem partido, como pai, né, antes mesmo de qualquer outro aspecto, porque não gostaria, tenho um filho de 24 anos, um outro de 11 anos, e penso que a educação que tem que ser ministrada na escola, ela tem que estar adstrita à educação da matemática, português, física, biologia e questões de ideologia, de sexo, isso cabe aos pais. Porque se nós temos, muito mal comparando o que eu vou dizer, se na educação dos nossos filhos nós temos que cuidar do horário que eles assistem TV, porque tem alguns programas inadequados, porque para a formação dele psicológica não é adequado que ele veja determinados programas, por que na escola nós vamos ter que fazer ele ver aquilo que nós pais não queremos que ele veja, né? Nós cuidamos dos nossos filhos em casa, dissemos para ele o que é certo, o que é errado, o que ele pode ver, o que ele não pode ver, e lá na escola isso vai ser desconstruído. Esse é um tema que é caro para todos nós. Eu defendo a aprovação desse projeto. Há uma grita geral dos professores em relação a isso, porque a escola virou uma balbúrdia. A escola, tudo se faz na escola, menos talvez ensinar o que a gente espera que seja ensinado para os nossos filhos. Eu queria só fazer um contrapontozinho aqui, que é o seguinte, aqui, ó. Eu sou do tempo em que nós, e o senhor também, imagino, aqui da mesa, eu acho que o Belladoni também, em que nós tínhamos na escola OSPB, Organização Social e Política Brasileira. Era uma forma apartidária, suprapartidária, de mostrar sistemas políticos, sistemas econômicos, modelos de governo, essas coisas. O problema no Brasil, pelo que eu vejo, viu, Rochelle, eu acho essa questão, em primeiro lugar, a escola tem que ser um lugar de aprendizagem, e eu imagino. Agora, se é para fazer uma coisa dessas, colocar política na coisa, que se faça algo semelhante ao que se tinha no tempo atrás, que aí fazia uma coisa global, não era coisa partidária como se quer hoje. Nós sabemos no que está dando isso aí. Vá você, por exemplo, numa faculdade pública, defender o outro lado que não da esquerda. Você é linchado. Esta é a verdade. O que se quer, o que eu acho, assim, ó, nesse debate todo, é que nós temos que ter abrangência, tem que ter a imparcialidade nas coisas. E não se trata disso. Essa é a questão. Eu concordo com o Everaldo, com o Silvio. Eu acho o seguinte, a escola é lugar de aprendizado, de adquirir conhecimentos, pode-se adquirir o conteúdo da esquerda, da direita, de todas as formas de se relacionar, de se viver, as religiões, as diversas religiões existentes no mundo, mas não ter uma posição definida da escola e dos professores para colocar na cabeça daqueles jovens. Isso eu sou contra. Acho que aquele jovem tem que saber o que existe no seu país, no planeta, quais são as teorias, quais são as regras, quais são as diversidades. Isso ele tem que tomar consciência. Agora, um professor, então, fazer campanha de um determinado partido, de uma posição política dentro da sala de aula, querendo influenciar o desenvolvimento, o aprendizado, o desenvolvimento intelectual daquele jovem, isso eu sou totalmente contra. Eles têm que saber o que existe, eles têm que até ter a sua opinião, eles podem, os jovens, os alunos, manifestarem a sua opinião, mas não fazerem os professores um movimento para induzir a sua posição partidária para aquele jovem. Ele não é palanque, não é momento de política. A política se faz fora da escola. A escola tem que aprender, tem que debater. Né? Política partidária, claro. Tem que debater, tu pode trocar ideias, como tinha o SPB, né? Tu tens que, como jovem, formas de governo, tudo, trocar ideias. Total, capitalismo, socialismo. Eu, como economista, tive, por Total. exemplo, na cadeira de economia, eu estudava socialismo, que era o socialismo, capitalismo, Marx, esses grandes nomes da von Mises, que era de liberal, esse cara, nós estudávamos todas essas coisas. E isso que se quer uma escola. Se quer para botar coisa política, se quer uma coisa imparcial, global, mas não... É muito simples, Silvio. Existe o comunismo, existe o socialismo, existe o hétero, existe o gay.
existe inúmeras diversidade de tudo. O que não pode dizer isto é certo, isto é errado. E só falar sobre isso que não pode. O jovem Claro. vai se formar, o jovem vai ser um adulto, ele vai ter a posição dele. Porque se ele quer ser esquerda, se ele quer continuar hétero, isso não importa, é a posição dele, é pessoal, é privado. Agora, tu tens que dar a opção dele de escolha, tu tens que apresentar as matérias. Agora, dizer, isso é certo, tem que ser assim, isso é errado, isso aqui tá ruim, isso aqui não pode, isso aqui pode. Não é isso. Isso é a família dentro de casa que faz, eu acho que principalmente, que orienta, né? Principalmente tem que haver um respeito as fases que tu tem que mostrar isso para a criança, né? A criança de 6 anos, ela tem que receber uma carga de conhecimento proporcional à sua capacidade cognitiva de absorver aquele conhecimento, né? Depois ela vai evoluindo, porque ela tem que ir construindo a sua subjetividade com base naquilo que ela vai compreendendo. Porque se queimar de etapas, o aprendizado tumultua a cabeça. Mas isso difere de escola para escola, né? De sistemas de ensino para sistemas de ensino. Mas o que eu penso assim, no segundo grau tu já pode, depois que tu avança, tu já pode abrir uma discussão mais, um ensino assim, mais politizado. Complexo. Né? Complexo. No terceiro grau, tu aumenta um pouco a complexidade e assim nós vamos. São degraus que a gente tem que respeitar e hoje não se respeita. A gente não conhece, eu até conheço um pouco da realidade das escolas públicas e lá, principalmente em municípios pequenos, a política entra muito para dentro da escola. Muito mesmo. Aqui, não vamos longe, o Colégio do Rosário aqui em Porto Alegre, um colégio particular com inúmeras polêmicas com relação... Só que tem um outro ponto que bate com isso que tu falaste. Só que as crianças de hoje não são mais as mesmas que as crianças da nossa de 20, de 30, de 40, 50 anos atrás. Então, hoje elas têm um acesso à informação muito rápido, elas muito cedo já sabem de muitas coisas que nós, quando éramos pequenos, não sabíamos e não tínhamos acesso. Então, eu acho também que tem que levar isso em conta. Isso aqui a criança não pode saber. Será que essa criança de hoje, quase 2020, ela não pode saber disso? Não estou falando só assuntos uma outra coisa boa que o Bolsonaro vai fazer, vai acabar com a escola dentro dos acampamentos de sem terra. Porque ali se cria... Porque nunca se viu falar que a criança que estuda lá dentro do acampamento saiu de lá formado. Por quê? Porque ele é formado para ser um outro invasor. Ele não sai lá de... Então, desde criancinha, ele está no primeiro ano, segundo ano, aprendendo como se faz guerrilha, como se faz invasões. E ali vão se criando, por isso que não termina nunca. Então, quantas crianças que se formam ali, novos guerrilheiros, novos invasores. E aí vai crescendo o movimento. Doutora Roxane Ponce. Só que vai terminar agora... Vão parar de receber por fora, como ele recebia do PT, do partido da Dilma, recebia lá uma ajuda de custo e tudo. Hoje eles não vão receber mais nada, entendeu? Vai secar a fonte. Doutora Roxane. Eu concordo em parte com o que tu disseste, Micheline. Eu acho sim que nós temos que dar a opção sempre, né? Se existe a direita, existe a esquerda, e fazer com que o aluno ele pense. Agora, eu discordo dos termos da proposta da escola sem partido, por uma simples razão. Primeiro, em relação à ideologia de gênero, eu desafio quem quer que seja a que uma criança que vê um casal homossexual se beijando, ele vai virar homossexual por conta daquilo. Acho que a educação sexual ela é importantíssima, inclusive lá nos 6 anos, porque isso evitaria muitos casos de abuso infantil em que a criança sequer sabe o que está acontecendo com ela, porque tem um tio, tem um vizinho, tem um pai. Muitas vezes tem muitos casos de abuso que, se a criança soubesse o que está acontecendo com ela, ela poderia denunciar, poderia pedir socorro. Então, minha opinião pessoal, acho que a família é importante, mas tem muitos lugares que a família é omissa. Hoje nós temos uma estrutura familiar completamente diversa daquilo lá de 1950. Então, nós precisamos nos reestruturar, nós precisamos adequar o que ele ensina àquela criança de então, hoje. Assim, discordo que qualquer professor venha e faça uma lavagem cerebral dizendo que, olha, o regime de Cuba é o bom, o anarquismo é bom, o comunismo é bom, ou o fascismo é bom. Qualquer extremismo, na minha opinião, ele é prejudicial.
Mas também não podemos pensar que o aluno é burro ou que o aluno não pensa. Claro que tem fases, né? Tem fases que você é muito mais esponja do que pensamento crítico. Eu concordo com isso. Talvez por isso que eu digo, eu não concordo 100% com o projeto, mas talvez se ele pudesse ser lapidado de forma que, se pudéssemos obrigar aqui o professor, que já não deveria ser obrigado, ele deveria ter essa consciência mesmo, que ele expusesse as opções, dizer, existe isso e existe aquilo. Isso tinha que ser uma disciplina, eu acho que tinha que ser uma disciplina. Você quer colocar isso, uma disciplina, uma disciplina estruturada e exatamente contemplando essas coisas todas, que nós tínhamos antigamente. Bom, pessoal, aqui o melhor chopp, o melhor churrasco, ponto de encontro da capital gaúcha, subindo ou descendo a Protásio, complexo Barranco-Barranquinho, ambientes climatizados no bosque, pássaros cantando, estacionamento Manobrista. Everaldo, acho que tu já é ainda do tempo, lá quando eu te vi várias vezes no Barranco, que tinha uma calopsita lá, ela cantava o hino do Grêmio, te lembra? Os colorados foram lá e mataram a coitada da calopsita. Acho que foi São os assassinos, são os assassinos. Eu vi isso, é crime ambiental. Crime ambiental, são assassinos. E estão procurando o cara e diz que ele foi árbitro de futebol. Severamente punido. As más línguas. Sabe por que eles não vão achar esse passarinho? Que nós assamos ele. Eu não duvido se morto fome aí. Espeto ali, Aqui, ó. do espeto. Outra, Cindy Lojas Porto Alegre faz o varejo muito mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. Aliás, o Cindy Lojas, assim como o CIE e várias instituições aqui do Rio Grande do Sul, prestam um serviço inestimável, de qualidade, abrangente para os seus clientes. Daqui não é associado, o Cindy Lojas está perdendo muita coisa em termos de assistência, de serviços e, sobretudo, de qualificação da sua gente. Gimo Multisuperfície. Seu dia tem 24 horas, não desperdice o seu tempo. Gimo Multisuperfícies veio para ajudar na limpeza do dia a dia em toda a casa. Com fórmula inovadora e eficiente, não é necessário água para removê-lo. Basta aplicar diretamente na superfície, passar um pano seco e pronto. Em tudo é o Gimo que tem que aplicar, porque tudo volta a brilhar. Gimo Multisuperfícies, limpeza diária, sem enxágue, qualidade comprovada, é só aplicar, enxugar e pronto. Eu estou tendo uma experiência boa com o Gimo, porque, moro sozinho e tenho que fazer as coisas de vez em quando. Então, o Gimo me ajuda muito. E realmente o Gimo é fantástico. Limpar fogão, aquela gordura do fogão, faz um churrasquinho lá e tal. Passa o Gimo, não tem problema nenhum. Vamos falar um pouquinho de uma outra empresa maravilhosa, que é a Algair Engenharia. O único defeito do Oscar Algair é um só, né? Viu, Everaldo? Sabe qual é, né? É o mesmo do Ayrton. Da cor da tua gravata aí. É o mesmo do Ayrton. É o mesmo do Ayrton Velador. Que mais entende. A Algair Engenharia executa obras comerciais em todo o Brasil há mais de 30 anos. Ela lançou o Fly Design Studios, que é o empreendimento que moderniza o jeito de morar em Porto Alegre. Estúdio de 37 a 44 metros, controlados pelo smartphone. Localizado perto da PUC, o prédio conta com sala de festas, bicicletário com oficina, horta urbana, veja só, horta urbana, poder fazer essa saladinha lá, plantar o seu tomate, colher o tomate, bem fresquinho para comer. Lavanderia compartilhada, sala de jogos e biblioteca integrada. Realmente é uma obra espetacular. Academia e piscina na cobertura com vista panorâmica. Você enxerga a arena do Grêmio de lá, é uma coisa fantástica. Fim de tarde, assim, o sol, a arena do Grêmio não tem vista melhor do que isso. Venha se surpreender, venha para o Fly. Só que as não melhores é do Grêmio. Obras comerciais para investir no moral. Algair Engenharia. Aliás, a Algair Engenharia tem ali de tudo. Deixa eu terminar aqui o comercial, meu amigo. A Algair Engenharia tem, além de tudo, ela tem um compromisso com você de entregar a obra no prazo combinado. Hoje está dando um problema sério aí, agora tem até uma nova lei aí que o cara que compra a obra na planta e depois desiste vai ter que arcar com 50% do que ele já pagou, vai ficar com a construtora, né? E a Algair Engenharia não tem tipo de problema nenhum com isso aí, porque a Algair Engenharia cumpre exatamente o prazo estabelecido, que é uma tranquilidade para a sua clientela. Bom, Roxane, nós estamos aí saindo de um feriadão, né? Porque na verdade terça não foi feriado aqui, mas na maior parte do país foi. Mas muita gente aproveitou, o gaúcho aproveita também, né? Terça-feira não veio. Sobre as incidências no trânsito. Então, o Detran divulgou alguns dados do feriado dia 15 de novembro e eu gosto de pegar esses dados e fazer algumas contas, né? Porque quase sempre quando essas informações de números de autuações e tal, elas vêm, se transformam em notícia, elas vêm separadas. E cabe a nós fazer os pequenos cálculos, ou cálculos grandes, ou volumes de valores arrecadados
significativos. Nós tivemos, pelos números do Detran, 13.562 autuações nesse feriado, sendo que 58 condutores foram autuados por embriaguez. Ou seja, dessas 13 mil, 58 acabaram sendo autuados pelo artigo 165. Desses 58, que significa, em termos proporcionais, 2%, ou seja, 2% das autuações foi basicamente por pessoas que beberam e dirigiram, o que é um sinal muito bom, muito positivo, especialmente porque é um tipo de fiscalização que é dada prioridade em relação às demais multas. Mas o outro dado que me chama a atenção é que desse pessoal, desses 58 pessoas, condutores flagrados por embriaguez, em contrapartida teve 103 que foram multados por se recusar. Ou seja, as pessoas que sopram é praticamente metade daquelas pessoas que se recusam. Sinal de alerta para pensarmos que talvez a lei não esteja tão boa, Sim, porque ainda é um bom negócio se recusar. E por que se recusa? Para não ter a possibilidade de incorrer em crime de trânsito. Porque desses 58 que sopraram, 15 tiveram implicações criminais, foram presos em flagrante, tiveram que pagar fiança, enfim, e vão responder a um processo criminal. Ou seja, 161 autuações por embriaguez. Considerando que essa autuação por embriaguez tem um valor aproximado de R$ 3.000, só neste feriado o Detran tem uma perspectiva de arrecadação de quase R$ 500 mil. R$ 500 mil que não são revertidos, como todos os outros feriados e autuações que teve, não são revertidos para que se evite novas infrações de trânsito. E isso eu gosto de bater muito, por quê? Porque nós temos no Código de Trânsito um artigo, que é o 320, que diz que toda e qualquer valor arrecadado com multa de trânsito deve ser revertido para que se evitem novas multas. Educação de trânsito, engenharia de tráfego, policiamento, ou seja, são todos os pilares lá do artigo 320 que servem o quê? Para que não se conte com multa de trânsito como uma fonte de renda, porque não é. Imagina, se todo mundo andar na linha e não cometer infrações, aonde vai ter dinheiro para fomentar, né, a máquina pública? Não pode. Né? Então, por isso que multa não pode ser receita. E por não ser receita, tudo que é arrecadado com ela deve ser revertido para essa finalidade, não se cometer novas multas. Essa é uma das coisas que eu defendo que aconteça, por exemplo, na escola. Educação para o trânsito, educação financeira para pessoas... Financeira também. Educação financeira, que tem pessoas que precisam ter um mínimo de educação financeira. Agora, educação de trânsito também. Eu prefiro isso aí a esse troço de botar ideologia política, como se discute de qualquer maneira. Né? Tanto uma matéria quanto a outra não tem partido. Não tem partido, exatamente. Todo mundo de direita ou de esquerda precisa. Deixa eu te fazer uma pergunta, se é verdade ou é fake. Bolsonaro parece que, pelo menos, está correndo aí nas sociais, que vai acabar com o IPVA. Quem sabe lá, se não é por causa desse grande número de multas. Isso aí tu falou 500 mil só nos bêbados. Só dos bêbados. Fora os outros que foram multados por excesso de velocidade, enfim... Uso do celular, etc. Quer dizer, então vai dar o quê? Só num feriado eles vão arrecadar no mínimo uns 5 milhões de reais. Isso aí, mas é verdadeiro que ele... Olha, não sei se o Bolsonaro teria como acabar com o IPVA, considerando que o IPVA é um imposto estadual. É uma legislação, né? Toda. Ele não poderia, talvez, fazer isso. Já ouvi ele falando sobre a questão das placas daquela do Mercosul, que realmente, aparentemente, tem algum interesse escuso, considerando que o Brasil foi o único país que adotou um modelo de placa que consta lá o Estado, né? Tem que ter uma identificação do Estado, e cada vez que você trocar de endereço, você vai ter que trocar a placa. O que hoje, por exemplo, você troca de cidade, você troca só a tarjeta, né, da placa. Essa aí você vai ter que trocar a placa inteira. E quando veio a história da placa do Mercosul, havia uma única empresa fornecendo. Então, a gente sabe que ali tinha alguma coisa que não estava bem contada. Agora, eles fizeram uma divulgação assim rápida, né, sobre quantidade de multas desde 2011, foram 19 mil autuações. E só de embriaguez. Fazendo um cálculo por cima, isso dá quase 38 milhões. Isso eu considerei o valor da multa intermediária, porque antes era quase R$ 2.000, agora já é 3. Ou seja, esse valor é muito maior.
todo esse valor, 38 milhões, só em multas de embriaguez. Onde está esse dinheiro? Pessoal, o negócio é o seguinte, eu vou fazer uma campanha aqui. Antes de dirigir, beba. Mas beba sucos Petri, por exemplo, né? Isso aí. Deixa de beber, claro, deixa de beber. Olha, e a gente sabe, e por isso que a educação no trânsito seria interessante. Agora, não adianta, por exemplo, nós colocar na escola ali, eu muito acompanho meus filhos, agora meu neto na escola, os pais estacionam em fila dupla, passam em sinal fechado, quer dizer, não adianta passar a educação para os filhos se os pais dão um mau exemplo. Então, essas coisas também tem que se rever. Vidrobox, vidros temperados e laminados, vidros duplos termoacústicos refletidos. Né? A Vidrobox, que aí o telefone é Vidrobox 3302-4343, Vidrobox desde 1971. Doutor Everaldo, 71, eu estava lá na Vidrobox inaugurando essa empresa maravilhosa. Tô velho, né, tia? E eu tinha um aninho nesse mesmo período. Poxa vida, aí eu pensei que... Bom, deixa pra lá. Mas nós temos aqui, a Vidrobox é uma delas, as empresas que são ícones no Rio Grande do Sul, nos representam muito bem e elas são realmente empresas representativas da forma como o gaúcho, que é um gaúcho, um cara inóspito, um gaúcho que tem criação das coisas. Nós temos um certo ineditismo em várias coisas no Brasil. E uma delas é o Hotel Plaza São Rafael aqui, né? Eu, a semana passada, essa semana eu vou lá ir amanhã, almoçar lá no Plaza São Rafael, sempre uma boa oportunidade, inclusive, de ver, eu comentei aqui aquele dia, depois já tive uma repercussão sobre isso, que vários empresários de São Paulo, de Goiás e do norte do Brasil estão aqui perscrutando investimentos para aplicar no Rio Grande do Sul, em função do novo cenário que temos aí, né, da eleição do Bolsonaro, e isso aí vai dar uma inflexão nos negócios, que depois o doutor Everaldo que vai nos falar também. Mas eu queria falar antes também de um outro ícone da economia do Rio Grande do Sul, que é o Supermercado Zafari. Na semana passada, teve o Dia dos Supermercados. No dia 26, agora segunda-feira, a Associação Gaúcha de Supermercados vai entregar o carrinho de ouro lá num evento na NTX. Eu estarei lá fazendo essa cobertura. E realmente o supermercado gaúcho hoje tem muitas coisas que são inéditas no Brasil. Ele tem muita modernização, sobretudo tecnológica, que são exemplos nacionais. O Zafari está em São Paulo, eu sempre digo isso. Quando eu estive em São Paulo, realmente o Zafari, lá hoje, doutor Everaldo Michelini, o Zafari é muito querido dos paulistas também, porque o Zafari tem uma qualidade insuperável, inigualável. Vamos acompanhar essa mensagem desse ícone dos supermercados do Rio Grande do Sul, o nosso supermercado Zafari. O Bernardoni adora o Gimo. Ele disse, lembrou aqui, Silvio, eu quero ver o comercial do Gimo, porque tu adora o Gimo para quem, Bernardoni? Para beber ou para... O Gimo tem para todos os gostos. Ainda não tem para beber, mas vai ter. Tem o cupim, então é maravilhoso. O Gimo cupim é maravilhoso. O Gimo penetrilo, tu toca ali, desparafuso, tira o parafuso com a maior facilidade. Todos os produtos da Gimo é maravilhoso. Depois desse comercial, o que mais vai fazer? Vamos ver então o vídeo, né? Aí o VT do nosso Gimo, que é também uma empresa gaúcha tradicional e de grande qualidade com penetração nacional. Seu dia tem 24 horas. Não desperdice seu tempo. O novo Gimo Multisuperfícies veio para ajudar na limpeza do dia a dia em toda a casa. Com fórmula inovadora e eficiente, não é necessário água para removê-lo. Basta aplicar diretamente na superfície, passar um pano seco e pronto! Em segundos, tudo volta a brilhar. Gimo Multisuperfícies, limpeza diária sem enxágue. Qualidade comprovada. Bom, a doutora Michelini aí, que é especialista em Europa, Portugal e tal, agora está dando uma estendida mais para a Suíça, né? Cheguei anteontem, né, de lá, e eu trouxe, achei bem interessante mostrar aqui no programa, a Constituição Federal da Suíça e também como é que é a forma de votação, agora é essa câmera aqui, a forma de votação para o cidadão que tem que, assim, acho que assim está mostrando, que tem que votar. Então, essa aqui é a Constituição,
E esse aqui é o seguinte, esse livreto, esse aqui, ó, que eu tô abanando, esse aqui é assim, o cidadão recebe na sua casa, agora troca para cá, nossa, são muitas câmeras. Esse aqui recebe na sua casa com 3 assuntos que ele vai ter que votar. Agora tem dia 25 de novembro de 2018, tem essa votação para os suíços. Domingo. Aí o que acontece? Então, 3 objetos. Então, primeiro, segundo, terceiro. Atrás, 3 assuntos, né? Atrás diz, o Conselho Federal e o Parlamento recomendam que você vote no dia 25 de novembro, por exemplo, o assunto número 1, aqui no caso, uma iniciativa popular e tal, o parlamento recomenda que vote não. Sobre o assunto 2, que vote não. Sobre o assunto 3º, que vote sim. Então, aí o que acontece? O cidadão lê, ele vai lá, lê, eu vou votar. Como é que ele vota? Chega na casa dele um envelope e um papel, como se fosse um formulário. Ele assina aquele formulário que identifica que ele, cidadão daquela comuna, está votando, fecha e encaminha dentro deste envelope o seu voto, mas dentro do envelope tem um outro papelzinho que ele coloca o voto, sim, não, e lacra, ou seja, a pessoa que vai receber lá sabe que o Giuseppe, por exemplo, ele votou porque ele assinou, mas não sabe qual é o voto dele. E manda para a comuna, que é a prefeitura daquela cidade que ele mora. Então, eu achei interessante mostrar, a Suíça é uma república extremamente democrática, porque o povo que escolhe, nós achamos agora que devemos criar uma nova lei para o nosso cantão, porque são 26 cantões, né? Cantões quer dizer os estados. Aí como é que eles fazem? Eles recolhem assinaturas naquela cidade dela, naquela região, até atingir o número X de assinaturas. Bom, então podemos mandar essas assinaturas para a comuna diz, olha, realmente, tantos cidadãos conseguiram arrecadar, querem mudar ou complementar tal lei, ou querem criar uma nova lei, então vamos mandar para a sociedade, para a população resolver, e vai então através deste caderno com o envelope, com o seu voto e o formulário para assinar. Então é muito democrático isso, e eu achei interessante então trazer. Também cabe lembrar que na Suíça, dos 26 cantões, que são como se fossem os nossos estados, cada cantão tem a sua legislação extremamente própria. Ou seja, a legislação para o trânsito, direito civil, direito trabalhistas, é muito particular deles. Claro que tem a lei federal, que é lá de Berna, que é a capital da Suíça, a lei federal, tem a lei do país todo. Mas eles são extremamente, por exemplo, um cantão do sul, que é o Ticino, por exemplo, que eu cheguei agora, que é italiano, ele não sabe como é que é a lei de trânsito lá do norte de um outro cantão, não tem ideia. Então, eu achei interessante trazer isso. Só um parênteses. Por que eles induzem? Né? Porque ele diz que ele recomenda que você vote sim, recomenda que vote não. Eu bateria palmas, aqui... entendeu? Exceto por essa indução. Eles induzem por causa do partido. Olha, o que está no parlamento é mais a esquerda ou a direita. No caso lá, agora é a direita. Então a direita diz, olha, para nós do parlamento aqui federal, eu acho melhor vocês votarem não. Mas só põe a sua opinião, né? A pessoa vota como quer. Pessoal, olha aqui, ó, eu estou recebendo ligação, o pessoal está perguntando onde é que fica o Zafari em São Paulo. Ele fica ali pertinho do estádio do Palmeiras, do Allianz Parque, né? Realmente uma coisa muito bem localizada e o Zafari soube escolher muito bem. Eu também quero mandar um abraço aqui. Um abraço aqui para o Fernando Ribas, que está assistindo. Fernando Ribas e as filhas, a Ana Carolina e a Rafaela. E também a Ana Lúcia Baú. E a doutora Adriana Cunha está nos assistindo agora. Um beijo. Agora. Ela está assistindo. Um beijo, Adriana. Faz um café maravilhoso. E ela é radiologista, está nos assistindo. Dona Dori, quer dar um abraço ao presidente internacional ou não? Eu tenho que dar um abraço nele. Conseguiu fazer o impossível, chegar onde chegou. Estamos na Libertadores no ano que vem, graças a Deus. Mas eu quero trazer um assunto, como não tem muito médico na mesa, raramente vem um médico aqui, entendeu? Então eu bato numa tecla aqui, porque como eu já passei por isso, acho que é muito importante, porque hoje
casualmente eu estava escutando um médico, urologista, numa entrevista, numa rádio, então disse que... Estava ouvindo ou foste consultar com o urologista? A morte... Não preciso consultar mais, porque eu já fiz até a cirurgia. Ah, tá. Próstata, aqui em novembro, entendeu? né? Novembro, eu tive esse problema, entendeu? Por isso é que eu chamo a atenção. E ele estava dizendo que morre 14 mil por mês só pelo problema da próstata, pelo descuido de que aos 45 anos em diante ele não faz os exames periódicos, tanto do toque como do PSA. Tem que fazer, porque eles inclusive entrevistaram um cidadão com 72 anos e ele disse que nunca teve problema, nunca teve nada e de repente apareceu o câncer na próstata. Por quê? Porque ele não fazia os exames. Escolhe um médico com o dedo mais ou menos, né, não muito grande e tudo, e vai fazer o exame, cara. Porque senão tu corre risco de amanhã tu tá indo pro beleléu, entendeu? Quer dizer, hoje tem, se tu te cuida, tem 95% de chance de cura. O cara que está mandando dizer, eu quero saber qual é o médico do Dr. Bernardoni que eu quero fazer esse exame também. O doutor André Bonfante, é o chefe da equipe da Santa Casa. Que era conhecido como Dedão? É um urologista, ele é um... Aqui, ó, a cirurgia deles é perfeita, entendeu? Claro que tu não fica sendo o mesmo galo que tu era, entendeu? Não é mais galo? Com, peraí, então eu não vou fazer isso hoje. Com a ajuda... Não dá pra fazer isso, Poxane, a não gente fica tem mais que galo. ouvir ainda, Não, peraí, não fica mais galo, mas aí... Olha aqui, ó. Como é que ele quer? Então eles cuidam. Ele incentiva e depois me dá essa. Aqui é que o cara que é homem não vai, como é que tu vai deixar de ser galo, rapaz? Se deixar de eu terminar de explicar, é que tu tirando a próstata, que é o que cria o sêmen, entendeu? Tu não vai ter mais. Não vai ter mais o quê? Então tu vai ter só um canal, só o da bexiga. Então tu não vai ser aquele galo Tu vai que tu viver era. sentado, né? Porque Mas tem um detalhe Bernardoni. só. Ele procura não mexer o mínimo possível nessa parte. Então tu fica inteiro, dá para brincar, entendeu? E ele tem mais. É o Bernardoni. Com o advento do azulzinho hoje, volta a ser normal. Não tem Ele problema sabe nenhum. tudo, hein? Mas quer não dizer... deixa de fazer o exame, pelo amor de Deus. Quer dizer Muito que o bem cara lembrado, muda. é o Novembro Azul, verdade, né? é O o Novembro Azul. E é a mesma campanha que se faz para a mulher, que é o Outubro Rosa. A ideia desses meses é justamente fazer com que as pessoas saibam que uma vez no ano, no mínimo, elas devem fazer os seus exames de check-up. Você pode escolher o mês que você quiser. A mulher pode escolher o Novembro Azul para fazer os seus exames ginecológicos? Pode. O homem pode escolher outubro, pode escolher março, abril, não interessa. Escolha o seu mês e faça os exames preventivos. Parabéns, é isso mesmo, o Bernardoni tem que fazer essa conscientização. Aqui, o Walter Monteiro, que é um palestrante aqui de fama nacional, está dizendo aqui, ó, muito bem o Bernardoni. Ele só está perguntando o seguinte aqui, você acha que o cara muda, né? O cara fica só sentado ou ele pode levantar também? Depende do que ele pensa de levantar. Tu disseste que o cara muda. Se levanta, Se o cara fica coisa, sentado, só o cara não levanta. Não se preocupa que tu vai levantar, entendeu? Tu vai levantar como tu levantava, né? Ô, Bernardoni, uma amiga diz assim, coitado do teu colega aí que fez a cirurgia de próstata. Eu fiz a cirurgia, não tinha nada, tive uma dificuldadezinha para urinar, aí é o primeiro sinal que se dá. Vai fazer o exame que tu vai... Também depois tu só vê filme, futebol, até o Grêmio, tu viu? Eu peguei isso fazem já... Diz que ele vê muito jogo do Grêmio. Já que tu vê bastante jogo do Grêmio, né? Não tem o que fazer. Já faz 12 anos que eu fiz a cirurgia, hoje não preciso fazer exame mais nenhum, entendeu? Porque não teve ramificação nenhuma, porque estava só no início. Então, foi muito boa a tua lembrança, a gente fala, claro, brinca aqui, mas a gente fala sério. Porque, por exemplo, é o seguinte, tem gente que acha que tem que fazer o exame só porque houve nos ancestrais da família tiveram. Não, isso não tem nada a ver. É mais provável que se tenha, mas não quer dizer que quem não tenha tido pessoa da família com próstata, câncer de próstata, não vai ter. Ou quem teve, vai ter. Mas não. fazendo o PSA, que é o de sangue, já dá indício se tem algum problema ou não, né? Eu escutei também que esse médico falou, foi que até eu fiquei surpreso, e que tem determinados momentos que tu não precisa fazer o toque. Só o PSA já só pelo PSA. Tu fizeste quantas vezes o toque? Não, eu fazia todos Sim, mas os ele, anos. para preparar a operação, tem que fazer. Se eu não fizesse, eu não estaria mais aqui. Não, mas aqui, tu ri, mas a verdade é o seguinte, os médicos informam que tem que fazer vários exames. Só tem um detalhe, tem que saber se tu vai gostar ou não vai. O Bernardoni, ô Silvio,
O Bernardão chegou num dia... Se tu gostar e sair do armário, é problema teu. Ô Silvio, o Bernardano chegou um dia no consultório, largou um molho de chave na mesa do médico. Tá aqui, ó, esse é o nosso apartamento. Quem que falou que eu não... Tu chegou na mesa de uma consulta lá? Não, isso tu tá dizendo. Não, eu sei que foi. Aqui chegou no WhatsApp. Isso é experiência própria. Largou um molho de chave na mesa do É médico. experiência própria, ele larga o Tá aqui o nosso apartamento. Deixa eu falar uma coisa. Ele fez isso com o médico dele. Deixa eu falar uma coisa que eu fui no almoço hoje na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha e estava muito bom. Teve palestra com o diretor-presidente da SLC, que é o Alimentos, que é uma grande empresa produtora de algodão, soja, milho. Boca livre. Então, estava muito interessante. Eu deixo um abraço para todos da Câmara. Realmente a Câmara faz um trabalho espetacular. Faz um trabalho espetacular. E agora, dia 27 de novembro, tem um seminário Conexão Brasil-Alemanha, parcerias estratégicas e transferência de tecnologia. E dia 28 de novembro tem o Fórum Internacional de Agronegócio e Carazinho, Bombadil e Carazinho. E hoje o tema era agricultura como motor da economia, né? O agribusiness é hoje que fantástico, fantástico. Está salvando esse país. Doutor Everaldo, eu sei que o senhor tem um assunto, nós estamos nos encaminhando para o final do programa, mas tem vários assuntos aí. Eu vou ver se falamos o menos polêmico, senão daqui a pouco não tenha tempo aqui para nós discutir. O Bolsonaro já praticamente fechou lá o nome dos ministros e assessores principais dele. Mas aqui no Rio Grande do Sul a coisa está muito devagar ainda, né? O governador eleito, o Eduardo Leite, parece que anunciou hoje, o secretário da Fazenda e tal, né? Esse secretário da Fazenda, por mais competente que seja, vai ter um problema muito sério, né? Porque realmente os recursos são muito poucos, né? Diante das demandas e, sobretudo, a dívida do Rio Grande do Sul, o déficit mensal é gigantesco. Silvio, o futuro secretário da Fazenda, o Marco Aurélio Santos Cardoso... De onde é que vem o Marco Aurélio? Ele é superintendente de crédito do BNDES, é de carreira do BNDES. Ele já foi secretário da Fazenda do município do Rio de Janeiro, no governo do Eduardo Paes. Pode ser que seja o segundo Eduardo, então, que ele vai trabalhar, né? Eduardo, aqui do Rio Grande do Sul. Eduardo Leite e agora o Eduardo Paes. E ele tem uma missão bastante complicada. Eu pincelei algumas coisas aqui que é os desafios dele, né? O Estado, ele vai receber um Estado... falido, completamente falido. Com as finanças em estado precário. São 3 bilhões de déficit. Nossa. Isso é uma enormidade. É a diferença, né, da receita e da despesa. Um 13º parcelado, uma folha de dezembro para pagar, em seguida já vai ter a de janeiro. Ele é um moço, tem 43 anos, ele é egresso da UFRJ, então ele tem um desafio gigantesco. Ele vai encarar aí uma folha de pagamento onde 55% de quem ele vai pagar são os inativos, quer dizer, 45% são ativos e 55% são dos inativos. Um rombo da Previdência de 11 bilhões, não é qualquer número, e, para dizer que não falamos de uma tragédia completa, está para estourar aí um passivo que o Estado tem com o magistério de 30 bilhões, que é a adequação ao piso nacional do magistério. O grande desafio desses, tanto em nível federal quanto estadual, é o seguinte, o aumento da receita tem um certo limite, quer dizer, não adianta aumentar imposto porque o aumento do imposto não se traduz em aumento de receita, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o grande problema aqui como lá é reduzir a despesa. E para reduzir a despesa tem muitas coisas que passam pelo Congresso lá e pela Assembleia aqui. E aí é o problema, porque aí as corporações agem muito pesadamente, né, Bernardo? Nós temos falado sobre isso, e é complicado tu reduzir despesa. E assim, ele é contra esse plano de recuperação fiscal que o Sartori iniciou lá. O Sartori iniciou lá da federal, que já deixou de pagar 280 milhões por mês para o governo federal. Não fechando esse negócio, e ele não conseguia pagar o salário. Está pagando parcelado e o 13º já disse que não vai poder pagar, entendeu? Se ele não fechar o negócio, não sei por que ele está dizendo que não quer, talvez ele queira aparecer, ele assinar coisa que ele não concorda com muita coisa ali, então não vai terminar não fazendo. Olha aqui, eu quero ver como é que ele vai fazer. Ele vai ter que começar a pagar os 280 milhões por mês.
Quero ver só como é que ele vai fazer. Prometer é uma coisa, cumprir é outra. Ele disse que no primeiro ano ele já ia pagar em dia os funcionários. Aqui, ó, vai mentir assim lá no inferno. Não vai conseguir nunca pagar, nem no primeiro, nem no segundo, nem no quarto ano, quando tu sair, ó, do jeito que vai as coisas. A coisa não é só aqui, é a questão dos aposentados, né? Aqui a folha dos aposentados já é maior que a dos ativos. Né? Cada dia aumenta mais. Cada dia aumenta mais, é aquele aumento vegetativo sem que se dê aumento. E aí a questão também, né, dos altos salários. Quer dizer, há um limite que se estabeleceu, mas ninguém cumpre. Mas aí vem o Supremo, aumenta o seu salário, quer dizer, um momento de crise, ele que deveria dar o exemplo, isso está estourando. Daqui a pouco aqui no Estado, o coitado do futuro governador aí, o Eduardo Leite, ele não vai ter dinheiro para pagar mesmo parcelado, porque não tem recurso. Se não aprovar o previdenciário, pode escrever que vai ser um terror. Bom, nós estamos encaminhando para o final do programa e, como sempre, eu peço a cada um dos integrantes da bancada dar o seu recado final, sem tese, Bernardoni. Não, até logo. Everaldo. O cara viu, o telespectador sabe que eles me cortam, não deixam eu falar. Quer dizer, para se despedir tem que ser só um beijo no coração de vocês. Continue nos prestigiando. Doutor Everaldo, obrigado pela sua presença. Obrigado, Silvio. É um prazer estar sempre frequentando essa prestigiada bancada aqui. Com certeza. Cheio de conteúdo aqui, pessoas gabaritadas. Doutora Michelini, obrigado pela sua presença. Obrigada, é um prazer estar aqui. Só para dizer que lá na Suíça estão fazendo comentário. Nossa, o Brasil está indo bem, né? Com o novo presidente, vai bem com o novo presidente. O comentário que eu escutei, hein? Dos suíços. Tá certo. Ela agora está Suíça, Portugal, tá. Olha essa mulher que eu vou te contar. Doutora, de vez em quando vem no Brasil. Obrigado pela sua presença e pelos números apresentados. Falando do próximo governador, meu pedido que ele se ilumine na hora de indicar o próximo presidente do Detran, porque, sem dúvida, a gente precisa continuar essa caminhada de combate às mortes do trânsito. Com certeza. Bom, nós agradecemos a presença de todos vocês aqui conosco, né, no seu vídeo aí e tal, esta audiência qualificada em todo o Rio Grande do Sul. Tenham todos uma boa noite e a atividade volta amanhã, sexta-feira, 23 de novembro, 19 horas aqui na RDC TV. Até lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.